início da aula que assim, me comove, né, e me move, que é um fragmento de um vídeo do Tony Robbins, né, chamado, é um documentário que está na Netflix chamada Eu Não Sou Seu Guru. Né? Então, para quem não conhece o Tony Robbins, ele é considerado o maior estrategista do planeta, isso mesmo. Ele não trabalha só com PNL, tá? O Tony Robbins usa outras teorias também, né? Mas vamos dizer, o carro-chefe dele é a reprogramação. Ele consegue fazer com que as pessoas passem por uma transformação, né? Ei, Luana, Praia Grande, São Paulo, e tudo bom? Prazer tê-la aqui. Já cumprimentei a Ângela, a Luísa, a hipnoterapeuta de Curitiba, porque aqui é muito rápido, né? Os nomezinhos vão seguindo. Então, pessoal, eu li, o primeiro livro que eu li que me motivou a buscar mais informações sobre PNL foi um livro do Tony Robbins chamado Poder Sem Limites, né? Logo que ele lançou esse livro, deve ter uns 35 anos, eu li esse livro e fiquei muito impactada, principalmente com o capítulo, me parece que é o capítulo 9 ou 10, intitulado Metas. E assim que eu li, isso, Ilza. E assim que eu li o livro e eu apliquei as metas, eu fui fazendo essa reprogramação mental na minha vida e fui gostando de estudar, né, pesquisar sobre a mente humana muito através da PNL. E foi fazendo sentido para mim, foi transformando a minha vida. Eu não comecei de imediato, falar, agora eu vou escolher PNL. Não foi isso, né? Eu acho que quando as coisas chegam, que seja uma teoria, que seja uma ideia nova, a gente primeiro analisa essa teoria, né? Certifica se ela procede, se ela tem aplicabilidade, percebe os resultados. Então, eu tenho muita afinidade com o PNL. Tem pessoas que têm com Reiki, tem pessoas que têm com o Enneagrama, com homeopatia, cromoterapia, e assim sucessivamente, né? É aquela coisa que uma teoria é algo que chega para você que você pensa, eu estava precisando disso. E a PNL chegou na minha vida assim, né? Há mais de 30 anos que eu venho estudando, venho aplicando, tenho livros publicados sobre a aplicabilidade da PNL na educação. Eu tenho um programa muito interessante dedicado à escola pública, que é PNL na educação, né? Transformando o professor para que ele possa transformar a sua aula e os seus alunos. Então, esse é o legado que eu quero deixar aqui no planeta. Alguma coisa que as pessoas realmente possam se transformar. Então, aquele vídeo do início da aula 2 é de um encontro, né, do Tony Robbins. Ele dava, né, antes da pandemia, 2 cursos presenciais, e agora ele está no online também. Um curso chama o PW, que é um curso de 4 dias, é uma imersão, e o outro é o DWD. Então, aquele vídeo, eu tive a oportunidade, a honra, que foi em dezembro de 2014, eu estava fazendo o DWD, e a maior parte do documentário foi filmado lá em dezembro de 2014, em Boca Raton, na Flórida. Então, eu fui à fonte conhecer o Tony Robbins. No primeiro curso que eu fiz com ele, antes desse DWD, que é o Encontro com Destino, são 6 dias de curso, aquele encontro que eu fiz de 4 dias, também na Flórida, eu fiquei muito impactada, porque nós éramos umas 3.000 pessoas participando do curso. E eu observava que ele conseguia aplicar as técnicas naquela massa toda de pessoas, né? O que o Milton Erickson fazia lá na década dos anos 70, de 1970, o que o Milton Erickson fazia individualmente no consultório, é o que eu faço individualmente.
Então, quando... Boa tarde, Andrícia. Depois vai ficar gravado aqui, né? Sempre tá aí no feed. Então, o que eu faço individualmente, né, com o meu paciente, ele faz isso, pasme, com um grupo enorme de pessoas. E eu já trabalhei na equipe dele por 2 vezes, e a última vez que eu trabalhei, que foi o presencial, foi em 2019, em Miami, no PW, e tinham 12.300 pessoas, e elas passam por uma transformação. Interessante, Nice, Marcelo, elas não sabem o que é PNL. Não precisa saber, usa-se a técnica, né? As pessoas às vezes têm muito preconceito com PNL, que ela teve um boom na década dos anos de 80, aqui no Brasil, pensam que PNL é autoajuda, pensam que PNL é lavagem cerebral, não é nada disso, pessoal. PNL é você entender como é que sua mente inconsciente funciona e que você pode reprogramar a sua vida, você pode reprogramar a sua mente. Se as coisas estão ruins, tem que entender a origem e fazer uma reprogramação. Se você tem uma crença limitante, dá para fazer uma crença empoderada. Desde que você queira, né, para a gente transformar, para a gente passar pelo processo de mudança, tem que ter 3 etapas. A primeira é você ter consciência disso. Eu preciso mudar na minha vida? Você toma consciência. Eu preciso mudar e eu quero mudar, porque se você não quiser mudar também, nada feito. Então a consciência de que você precisa mudar algo em você. Depois você busca informações para mudar e depois você aplica essas informações. Aí você se transforma. E PNL era alguma coisa muito simples, muito fácil, muito óbvia. Mas por que nós não aplicamos? Porque nós não conhecemos as técnicas, né? As estratégias. Então eu gostei muito, né, de rever aquela sensação, porque assim, uma música que você gosta e que você ouve várias vezes, ela vai te remeter uma sensação. Então, o início da aula 2, eu me vejo lá, porque eu estava naquele auditório, eu estava naquele palco, e o Tony Robbins tem esse poder de transformação muito grande, fazer a transformação muito grande com as pessoas, e às vezes as pessoas não entendem, elas podem considerar um charlatão, que aquilo é montagem. Não é. Lógico, quando ele vai direto numa pessoa que vem as câmeras para filmar e tudo mais, a equipe dele já preparou os casos mais, vamos dizer assim, mais gritantes. Mas ali é ao vivo, ele realmente transforma as pessoas, né? Então, é isso que a gente faz, né? É essa a minha proposta. E depois desse vídeo, então, da aula 2, eu mostro para vocês, né, ao vivo, uma sessão com a Bianca, né, uma jogadora de vôlei, uma atleta de 17 anos, e também não combinamos nada, foi realmente ao vivo, não coloquei a sessão toda, né, em função do tempo, mas eu vou contar para vocês hoje o desfecho, né, que eu não deixo, não abandono a pessoa. Eu quis saber depois dela e vou contar o que aconteceu. Mas foi muito interessante que quando eu perguntei para a jogadora, interessante e doloroso também, né? Qual que é a sua queixa, o que você quer trabalhar? Ela disse para mim assim, olha, eu tô me machucando muito no vôlei, né? E aí ela mesma traçou uma estratégia bacana, que ela perguntou para o corpo dela, né, o que você quer me dizer? Né? E aí ele disse, né, ela entendeu que tinha alguma coisa errada com ela e ela sempre se machucava do lado direito do corpo, que é uma relação com o feminino, no caso seria a mãe dela, porque a irmã dela mais velha já é atleta profissional, né? E ela quer muito seguir isso. A vida toda ela foi preparada para ser uma jogadora de vôlei. Só que ela estava se machucando, tinha muita, além da autossabotagem, né, que o próprio corpo fazia, tinha algumas pessoas ali no grupo com inveja,
algumas pessoas com uma energia negativa que a excluíam, né, do processo, porque esse processo de exclusão social, ele é muito fácil de ser feito, né? Todos aqui, ou a maior parte de vocês, devem ficar sabendo de alguma coisa que acontece aí no Big Brother Brasil, embora existam muitas críticas. Quando eu assisto ao BBB, eu fico observando a questão comportamental. Eu vi recentemente um jovem que ele foi simplesmente excluído do grupo, né, chamado Arthur, e ele ficou sem voz. Ele já está despedindo de todo mundo, né, pedindo desculpas por um deslize na comunicação. O grupo todo o pegou para Cristo, né? E na hora da eliminação, o Tadeu disse assim: você não chegou nem perto. O público, aqueles que votam, aqueles que estão fora, foram acho que nem 4% de resistência. Porque o público, na sua maioria, entendeu. O cara estava sem fala naquele grupo. E tão interessante o comportamento humano, ele estava excluído. Mas quando ele volta e as pessoas viram que ele estava sendo muito querido por outras ou por público, mudaram totalmente o comportamento com ele. Não é assim a nossa vida? Né? Quantas vezes você tem uma ideia, quantas vezes você tem um projeto e ele é renegado pelas pessoas? Às vezes a pessoa nem sabe do seu projeto, mas não te dão a mínima, né? Não acreditam naquilo, mas de repente você mostra trabalho, você mostra resultado e as pessoas começam a te ver com outro olhar. Mas voltemos à nossa aula 2, né? Porque o nosso tema hoje é tirar dúvidas da aula 2, que ainda está no ar. É só ir lá no link na minha bio, você assiste a 1, você assiste a 2 e amanhã é a 3. Essas aulas são gratuitas. Voltando a Bianca, o que eu percebi na fala dela? E é bom você que é terapeuta, você que quer ser terapeuta, observar a fisiologia da Bianca. Ela estava na minha frente, mas a câmera pega muito a fisionomia, né? E ela tem uma fala limpa, é uma menina leve, né? Foi uma sessão, embora pesada, a leveza dela fez isso. Então eu comecei a ver a origem daquilo. E aí eu fui perguntando a história dela como jogadora de vôlei. Então ficou muito... Ela falou, a minha mãe não gostava que a gente ficasse sem fazer nada em casa. Então ela nos colocou numa escola de esportes, né? A irmã já deu bem, a irmã já é uma profissional, está no estado de São Paulo, mas ela já faz parte da seleção brasileira de vôlei. E ela quer chegar nisso. Ela tem 17 anos e tem 10 anos que ela está como jogadora e não conseguindo os resultados que ela quer. Pois bem, então eu falei, mas você já se perguntou se é isso mesmo que você quer? Para ela era tanta certeza que era aquilo, que ela falou não. Aí eu faço uma pergunta para ela. Se você não fosse atleta, se você não fosse jogadora de vôlei, o que você seria? Ela ficou sem respostas, observe lá. Falou, não sei, não tenho a mínima ideia do que eu queria ser. E ao perguntar, eu fui induzindo para que ela pensasse se ela estava nessa situação atual, que é profissional, era por causa dela ou por causa dos pais, ou por causa da mãe. Aí ela disse o seguinte, tem muita gente envolvida. A minha mãe, sim, é que compra o tênis, é que me levava desde pequena para os treinos, mas tem muita gente que acredita em mim, que me ajudou. Então ela tinha um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande de dar o feedback ou de dar o prêmio para essas pessoas. Então, quando nós fazemos alguma coisa na nossa vida que nós nos sentimos muito responsáveis ou aquilo está além do nosso alcance, nós podemos ficar como a Bianca. Naquele peso aí você vai se machucar. Então, o técnico dela já não estava acreditando muito que todo jogo importante ela machucava, mas ela machucava mesmo de ter que ser hospitalizada ou receber
a orientação médica. E aí a sessão foi transcorrendo, né? E eu percebi que ela tinha esse peso de devolver não só para a mãe, mas todas as pessoas que ajudaram, que investiram nela, para que ela tivesse um resultado. Mas ela estava em dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Estava no inconsciente dela. E eu vi que tinha uma polaridade ali. Então tem uma técnica em PNL, porque essa polaridade nossa, ela é natural, tá? A bipolaridade é o extremo. Mas o que é polaridade? É quando você se considera, se percebe, que você é duas em uma. Você tem o emocional e o racional. Você tem uma situação que você quer resolver, é o seu lado racional, mas o emocional não consegue resolver. Isso é polaridade. Então, esse trabalho, ele é feito, é uma técnica simples, mas ele é feito para que as duas partes, você entenda que você está com duas partes, elas são antagônicas, isso é a polaridade, e ver o que uma parte está fazendo com a outra e se as duas podem unir. Então, foi isso que eu fiz. Falei, então tá, na sua frente você vai visualizar, e como é PNL, PNL é visualização e sensações e sons. Falei, você vai de olhos fechados, coloquei ela no relaxamento, né, observando a respiração, um relaxamento simples. Você vai visualizar à sua frente duas pessoas, duas Biancas, uma é atleta e a outra. Ela falou, a outra é estilista e deu um sorriso. Então, ela achava interessante também essa profissão de estilista, mas ela foi treinada ou educada para ser atleta. E quando ela falou que ela era estilista, pena que não aparece isso no vídeo, o rosto dela se iluminou. Então, uma parte conversou com a outra e elas se entenderam. Ela viu que ela teria poderia ter uma outra possibilidade. E no final ali da sessão, ela fica muito reflexiva, porque era algo novo para ela. Então, eu como terapeuta, que eu fiz? Deixei passar mais ou menos uns 5 dias e voltei a me comunicar com ela. E aí nós fomos para outra sessão, em que ficou claro, no final das contas, que ela quer ser atleta, ela quer jogar vôlei, e traçamos uma meta. Ela quer ganhar medalha de prata, medalha de ouro nas Olimpíadas em 2024, me parece, na França. Então, ela teve consciência e ela já sabe o que ela quer. Então, a segunda aula, eu fiz questão de mostrar para você, terapeuta, como que você pode conduzir o seu paciente de uma forma leve, rápida, tá? Isso aí demorou 40, 50 minutos para a sessão toda. E eu fui usando vários fundamentos do MASSE, que é meu método avançado de cura emocional, não só PNL, tá? E essa acuidade, essa habilidade de ouvir, de escutar, né, o seu paciente, ele é de fundamental importância, né? No caso dela, ela estava se machucando, mas o machucar muito antes dos treinos era muita responsabilidade. Ela falava que às vezes, lá no jogo mesmo do vôlei, quando mandavam a bola para ela, ela não queria ter responsabilidade de pegar a bola, porque ela poderia, através dela, perder ou ganhar, né? Contar ali um ponto ou não para a equipe. Era o peso que ela vem trazendo, né, ao longo da sua vida. Então, eu estou aqui disposta a te mostrar, né, como é que eu trabalho, como é que funciona, e a gente está tendo uma interação aqui legal. Já tenho atendido muitos terapeutas que estão agendando a sessão experimental comigo, preenchendo o formulário, porque nada melhor que você passar pela prática, né? Você entender como é que isso realmente funciona. Vamos lá, vamos checar a Cleise. Vamos ver se o que ela está falando tem realmente faz sentido. Nada melhor que você passar
ter a prática, né? Entender isso através de uma placa. Eu costumo dizer que quem cuida precisa ser cuidado, né? Então eu estou disposta a cuidar de você para que você aumente o seu potencial, para que você aprenda ferramentas simples, né, inovadoras e que vai te ajudar muito em todo esse processo. E se você observar aqui no meu feed e no canal do YouTube, tem as lives, né, que eu chamo de aula. Essa hoje é a de número 100. Olha, legal nesse número, eu gosto. Tá lá no YouTube, tem muito conteúdo, no feed também, né? Tem muito conteúdo, às vezes pessoas, eu dou dicas de livros, né? Uma pessoa foi o Cleise, mas uma pessoa nova, que eu não levei muito em consideração. Quando você fala do livro, parece que você está como um dicionário. Porque quando eu coloco um livro que eu li, que eu gostei, eu ponho o nome do autor e eu gosto de falar, pelo menos onde ele nasceu, de onde ele é. Eu acho isso importante, né? Então, nós que somos mais nessa linha acadêmica, é uma coisa que eu não vou ficar julgando ou brincando, né? Então, tem muito conteúdo também que você pode observar aqui no feed. E se alguma coisa que eu falei, alguma teoria que você gostaria de se inteirar mais dela, me pede que eu te mando o link lá da aula tal do YouTube, lá do meu canal, para que você também possa se inteirar. Então, que fique claro, eu estou aqui que eu quero caminhar junto com você nesse processo de uma metodologia diferenciada, rápida e eficiente. É isso que eu quero para você. Veja bem, na aula de amanhã já é a terceira aula, né? A terceira e última. Preste bastante atenção. É uma aula que eu vou falar de como acontece o MASSE. Tem vários depoimentos, os depoimentos muito legais, curtos, de terapeutas que fizeram o MASSE comigo, da última turma, né? Então eles contam como que a vida profissional e pessoal deles já mudou, né? Não foi nada assim, olha, agora eu vou fazer um vídeo, você vai falar, não, a gente pegou flashes durante as aulas mesmo, eles davam os depoimentos, né? Sempre quando eu inicio uma aula, eu pergunto para as pessoas o que você achou, você conseguiu aplicar ou não. Então são nesses flashes, nesses depoimentos que eram assim bem naturais, você vai perceber as pessoas, né? Tem uma que eu gosto muito, ela é uma freira, ela fala, eu não sou terapeuta, e ela tinha uma questão com as superioras dela, e numa sessão a gente resolveu. Então, assim, é muito legal. E tem psicólogas, tem pessoas que são consteladoras, que já trabalham, tem vários terapeutas holísticos e integrativos que vão dar esse depoimento na terceira aula. Então, seria interessante você assistir. No sábado, eu vou fazer uma live sobre os 7 passos para você se tornar um bom terapeuta. A live de sábado vai ser também pela manhã, 11 horas, mais ou menos. Mas se você não puder, não tem problema. Se você estiver no grupo, depois o Samuel, que acabou de entrar aqui, vai colocar a live gravada para você. E no domingo, eu vou tirar dúvidas, as suas dúvidas da aula 3. Domingo, eu vou fazer a live ali por volta de 17 horas, que você já almoçou, já descansou, para você saber o que eu vou te oferecer na segunda-feira, tá bom? Então, eu te agradeço muito pela presença, pela atenção. Podem